Diz assim a palavra de Deus: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Temos tratado de um assunto muito importante acerca da nossa família, da nossa casa. E às vezes nós, apesar de lutarmos para o bem-estar da nossa família, nós estamos negligenciando uma ajuda, sabe, que ela é indispensável. A nossa família precisa de todo o suporte necessário para viver bem aqui na terra. Nós precisamos, irmãos, de ajuda celestial para conseguir coabitar com entendimento. Nós precisamos de uma força extra, sabe, uma força extra para suportarmos as pressões que a vida impõe dentro de um relacionamento. Que a vida coloca, que o mundo coloca, pressões poderosas, às vezes covardes, porque é uma luta contra um inimigo que é invisível. Daí a importância de recorrermos a quem de verdade pode nos ajudar. E ter a ajuda do Espírito Santo é extraordinário. Imagine uma pessoa que precisa fazer algo que lhe custe muito, e tem alguém que é muito poderoso, alguém que é muito forte, que poderia fazer sozinha, mas ele não mexerá um palmo se você não trabalhar em cooperação com ele. O Espírito Santo é Deus. Nós precisamos entender que a pessoa do Espírito Santo, ele é primeiramente uma pessoa dotado de caráter, de entendimento, de vontade. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele compõe a Trindade Santa. E tem pessoas que têm dificuldade de entender a palavra Trindade, até porque não existe essa palavra na Bíblia. Isso foi a melhor forma para nossa compreensão, para entendermos o que de fato era a Trindade. E eu aprendi quando criança, quando jovem, eu aprendi que a melhor expressão da Trindade é o Sol, como astro ser visível, como aquele astro visível que emite luz e calor. O astro visível, o corpo celeste é Deus. A luz que emana desse astro é Jesus, e o calor provocado é o Espírito Santo. Não são três sóis, é um sol apenas, porém ele trabalhando de maneira diferente, distinta. Assim também é Deus. Mas o Espírito Santo, esse ser poderoso, tem sido negligenciado por todos os homens. Quantas vezes nós não buscamos ajuda a quem de verdade pode nos ajudar? Eu me lembro de Jesus, inicia o seu ministério, vem à terra, nasce aqui na terra, de forma miraculosa. O Espírito Santo, esse ser desprezado muitas vezes por nós, ele envolve uma mulher virgem, uma moça, recém-casada, e na verdade ela é comprometida apenas com José. José ainda não havia coabitado com ela. Então aquela moça, ela tem a visita do Espírito Santo sobre ela, a envolveu e fez o ventre dela gerar uma criança. Jesus então, ele nasce do ventre daquela mulher, uma chamada Maria. De forma miraculosa Jesus vem à terra. Mas Isabel, a sua prima, alguns meses antes também tinha sido visitada pelo anjo, que dizia: olha, de ti nascerá uma criança. Aquilo não foi um nascimento milagroso pelo fato do Espírito Santo envolver Isabel, mas foi milagroso pelo fato da idade daquela mulher. Deus prometeu que daria a ela um filho, e ela gerou um filho. A criança com 6 meses de idade, Maria recém-grávida, elas têm o encontro, e no dia daquele encontro, o bebê que já tinha 6 meses de idade, chamado João, ele também recebe o Espírito Santo.
O ventre se mexeu, a criança foi impactada, a glória envolveu aquela criança. Ela foi cheia do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Jesus, ele vem, inicia seu ministério, na verdade a sua vida na terra, sendo uma criança comum, apesar de muito inteligente, e de crescer de forma exponencial, porque diz a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, 52, que crescia Jesus em conhecimento, em graça, em estatura, em graça diante dos homens e em graça diante de Deus. Jesus crescia em todos os níveis, e enquanto Jesus estava crescendo, havia uma outra que estava desenvolvendo lá no sertão, lá no deserto, uma criança diferente, que vinha crescendo, mas sobre ela tinha um espírito de autoridade, de poder. E João Batista começou a pregar no deserto. As pessoas corriam pensando que era ele o homem que traria a libertação para a nação de Israel, porque ainda não se ouvia, aquela geração ainda não tinha ouvido alguém tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo. Jesus ainda não iniciara o seu ministério, Jesus estava se desenvolvendo ainda. João Batista crescia, pregando a palavra, tendo os seus discípulos, anunciando o Evangelho do reino, pregando aquele povo, até que um dia desce à margem do rio um homem chamado Jesus. Até aquele momento uma pessoa comum, até aquele momento nada exponencial. Ele era o carpinteiro, conhecido como filho de José e de Maria. Era apenas um homem, mas quando desce aquele rio para ser batizado, João viu com olhos diferentes. E João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus se aproxima de João, e João talvez esperando, bem, o Messias já há de me batizar. Mas Jesus falou assim: é necessário que se cumpra a palavra. E João batiza Jesus, e após o batismo diz a palavra que uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus. E do céu brada-se uma voz: eis o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Jesus recebe o Espírito Santo, e agora ele não é conduzido por ele mesmo, ele é conduzido pelo Espírito. E diz a Bíblia em Mateus 4, que Jesus então é conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser provado, para ser testado, para ser tentado pelo diabo. Irmãos, o ministério de Jesus só deu início após ele ser cheio do Espírito Santo. Jesus cumpre o seu papel, ele cumpre o seu papel na terra. Durante 3 anos e meio ele anuncia, ele prega, ele evangeliza. Durante 3 anos e meio ele leva a palavra por todos os lugares que ele vai. Porém agora ele preparou um povo, mas antes de ser assunto ao céu, ele dá uma ordem a esse povo. Lucas 24, 49, vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo, o mesmo poder que foi dado a Jesus, agora ele seria dado também aos seus discípulos. Que coisa extraordinária. Não façam nada até que sejam cheios de poder. Jesus, em Atos, por meio de Lucas, em Atos 1:8, vai dizer que vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder para quê? Para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele ajuda, sabe, na condução da igreja. Ele ajuda a elaborar, ele ajuda, sabe, a igreja a crescer, a se expandir, a alcançar todos os territórios. Ele ajuda como? Nas fraquezas. Ele ajuda como? Dando autoridade aos tímidos, dando coragem, dando intrepidez, dando ousadia, dando direção, conduzindo. O Espírito Santo, que muitas vezes é negligenciado, esse Espírito, ele deu poder e autoridade à igreja para avançar. O apóstolo Paulo, ele vai explicar ao povo de Roma, à igreja de Roma, que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas. Não há como vencer batalhas negligenciando o Espírito Santo. E como nós estamos tratando de família,
Nós precisamos entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que possamos ser melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas. Precisamos ser melhores discípulos, melhores servos. E melhor aqui é no sentido pleno da palavra, é ser melhor em tudo. E algo que tem trazido um grande prejuízo para a igreja, que é o que nós temos tratado do desânimo. Há muito casal que já não se olha mais com paixão, com fogo. Há muitos filhos que não sentem prazer de estar na sua casa. Há muitos maridos que não sentem vontade de voltar para casa. Há muitos maridos desprezando a sua família. A Bíblia nos ensina que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Nós podemos contar com a ajuda dele para superarmos as nossas debilidades, as nossas limitações. Onde você é fraco, há um Espírito de Deus te conduzindo e te capacitando a ser forte. Onde não há muita habilidade em você, há um Deus, há um ser divino que é suficientemente capaz de te ajudar e te conduzir ao triunfo. Mas nós não podemos negligenciar a sua ação no mundo. Nós não podemos negligenciar isso. O apóstolo Paulo estava falando assim: olha, vocês não sabem orar, vocês não sabem pedir como convém, mas Ele vai ajudar vocês nas suas fraquezas. Às vezes eu fico imaginando, se nós tivéssemos mais intimidade com Deus, se nós recorrêssemos mais vezes ao Senhor, mais vezes à ajuda do Espírito Santo, nós quebraríamos menos a cara, nós sofreríamos menos a acusação do diabo, apontar de dedo, nós tomaríamos decisões mais acertadas, nós teríamos ações, mais assertivas. Nós não seríamos, como um bêbado trópico. Não, nós andaríamos com mais firmeza. Mas é que nós andamos independente vivemos uma vida independente da ajuda do Espírito Santo. Jesus, quando estava aqui na terra ainda, Ele estava prometendo o Espírito Santo. Ele falou para os seus discípulos que eles receberiam aquilo que o mundo não conseguia compreender ainda. Eles não tinham total clareza. Quando Jesus vai falar lá em João capítulo 14, 15 e 16, ele fala assim: olha, vocês vão receber algo que o mundo não pode receber, porque ainda não creu em mim. Mas vocês creem, então vocês receberão. Mas sabe o que às vezes a gente faz, irmãos? A gente negligencia a sua ajuda. E como consequência da nossa negligência, há muita família sofrendo. A oração, ela tem um poder extraordinário em nossa família. Se eu pudesse dar um tempo para essa mensagem, seria o poder da oração na família. Só que a gente não negligencia. A gente perde, o contato com o Espírito Santo. A gente perde o contato com Deus. E esse Espírito que hoje não é derramado como foi no passado. No passado, na antiga aliança, o Espírito Santo vinha, como conta-gota. Era em pequenas porções. Lembro de Moisés, um grande líder, do qual o Espírito Santo estava sobre ele. Certa feita ele ouvindo uma das palavras do seu sogro, dizendo da dificuldade daquela caminhada, ele então tem a ideia de chamar pessoas para ajudar no seu ministério. Em outra feita, ele vai orar por 70 anciões que iriam ajudar o seu ministério. E ele intercede por eles e reparte o Espírito de Deus que estava sobre si. Ele divide com ele aquilo que ele tinha. Ou seja, se ele estava dividindo, ele teria menos. Mas ele teve menos para que todos pudessem ser alcançados, uma estratégia. Quando Elias estava na terra ainda, e Eliseu era o seu servo, sobre Elias tem o Espírito de Deus, sobre Eliseu não. E sabe qual era o desejo de Eliseu? Senhor, dai-me porção dobrada, 2 vezes mais do poder do Espírito está sobre você. Eu quero porção dobrada.
Irmãos, aquele pedido era um pedido extraordinário, era algo magnífico. Mas olha, o Espírito Santo era dado em conta-gota, em pequenas porções para alguns líderes. Mas foi Abacuque, o profeta Abacuque, que vai fazer uma oração pedindo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, traga fogo para os teus filhos no meio dos anos, incendeia o teu povo no meio dos anos. Ele faz uma oração. Joel também vai profetizar debaixo do poder do Espírito. Ele vai dizer no capítulo 2, versículo 28, que o Espírito Santo viria sobre todos os servos e servas, sobre os filhos e filhas, sobre velhos e crianças. Irmãos, o Espírito Santo viria para todos e não apenas para um, para todos. O Pentecoste chega, o dia de Pentecoste, todos reunidos numa casa, num cenáculo, num local chamado igreja, e de repente, aguardando o que Jesus havia prometido, eles ouvem um som de um vento veemente e impetuoso. Eles não sabem de onde vem aquele som. Então o que eles fazem? Eles se concentram, eles ficam atentos, eles começam a talvez intensificar mais a sua oração, e o vento sopra forte, quando de repente começa a se ver caindo sobre eles. Não foi apenas ouvir, mas de ver línguas repartidas como de fogo. E na maneira que as línguas caíam sobre eles, ouviam de seus lábios falarem noutras línguas. A igreja inicia, irmãos, numa casa, com o povo orando e o fogo de Deus descendo. O fogo de Deus desceu sobre um povo que era fraco, de um povo que não tinha superpoderes, de um povo que desejava cumprir a vontade de Jesus, de um povo que precisava vencer os seus próprios medos. O Espírito Santo veio sobre aquele povo comum e transformou um povo simples em uma nação revolucionária, uma nação que impactou, que mudou, o cenário da sua época. Uma nação de um povo que não era mais judeus e nem gentio, era um povo chamado de crentes, de cristãos, impactados e cheios do Espírito Santo. Eles não conseguem ficar apenas em Jerusalém, na Judéia. Eles partem para Samaria, eles chegam na Antioquia da Síria, eles vão pela Galácia e anunciando o Evangelho, eles chegam a Roma. Irmãos, a igreja, ela foi impactada pelo poder do Espírito Santo, e é este poder que está sobre nós e que nos ajuda em nossas fraquezas. É o Espírito Santo que às vezes negligenciamos, que às vezes nos conduz a caminhos e nós sabemos que são errados, e Ele nos avisa, Ele nos alerta e nós ignoramos. É como alguém que está conduzindo um veículo e vê na sua frente curva sinuosa adiante. Ao invés dele tirar o pé do acelerador, ele acelera ainda mais. Ele deveria reduzir a velocidade, ele aumenta a velocidade. Como consequência, acidente e muitas vezes morte. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Mas o maior problema da igreja, o maior problema nosso, é que temos ignorado, a voz do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo nos alerta a levantarmos e orar de madrugada, mas nós ficamos tão preocupados quando levantarmos pela manhã, dos nossos compromissos pela manhã, que nós não oramos, e como consequência temos insônia, não conseguimos dormir, e aí fala assim: o diabo veio. Ele veio porque você não abriu a porta para o Espírito Santo entrar. Quantas vezes o Espírito Santo, ele está nos tocando para jejuarmos. Nós precisamos jejuar, precisamos orar, e o Espírito Santo nos alerta da importância, da necessidade de estar jejuando, de estar orando, de estar intercedendo, mas nós ignoramos o Espírito Santo. E como consequência, nós somos vencidos pelos ardis do diabo.
O apóstolo Paulo fala aos coríntios: não ignoremos os seus ardis. O diabo não brinca, irmãos. Ele não brinca. Mas sobre nós há um poder do céu, oh aleluia, que nos ajuda a vencer os ardis do inimigo. Quantas vezes o diabo vem para nos tentar? Como veio sobre Jesus? Jesus estava cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Ele foi conduzido lá para ser provado, para ser testado. Grandes empresas, quando fazem um produto, esses produtos precisam passar pela aferição, para verificar se os tamanhos, se a qualidade, se a resistência são boas. Então eles pegam uma parte da produção e eles levam para testar essas peças. Se aquela peça for testada, todas as outras também serão. Se aquela peça for reprovada, as outras também serão reprovadas. Irmãos, quantas famílias têm sido destruídas? Porque quem deveria estar trazendo uma boa aferição para a família tem negligenciado a voz do Espírito. Por que eu digo isso? Porque tem filhos aqui que os pais não são evangélicos. A família precisa ser impactada pelo poder do Espírito Santo. E Deus não quer levar nenhum missionário lá, nenhum pastor lá para ganhar a sua família. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Coloca a mão no teu coração. Feche seus olhos. Pai, perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que o Senhor quis nos usar como boca profética em nossa casa, mas nós negligenciamos a tua voz. Perdoa-nos. Abre seus olhos agora, em nome de Jesus. Nós não podemos negligenciar, irmãos, a ajuda dele. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Quantas vezes estamos passando por aflições? O jovem enfrenta muito isso. Aflições nos relacionamentos, aflições nas decisões. Um jovem, ele enfrenta lutas muito além da sua capacidade. Como eu disse uma vez, as decisões que vocês tomam agora vão influenciar o futuro de vocês. E o pior é que as decisões mais importantes da vida de vocês são tomadas no momento em que você não tem maturidade para tal. Quer um exemplo? A sua profissão. Vocês não têm maturidade, mas vocês vão decidir qual vai ser a sua profissão. Está em dúvida? O Espírito Santo te assiste nas suas fraquezas. Quer um outro? Com quem eu vou me casar? Quem será minha esposa? Será que eu devo ir para o monte buscar uma esposa? Será que eu devo ir para a igreja buscar uma mulher, um marido? Será? Não, irmãos. Você deve buscar aos pés de Jesus, em intimidade com o Espírito Santo. E peça a Ele: Senhor, me conduza, que os meus olhos sejam os teus. Porque o problema é que às vezes a gente encontra alguém e fala: Senhor, aqui aprova. Eu quero que o Senhor aprova. Mas ele é desviado, não tem problema, Senhor, é esse que eu quero. Você pode abençoar? Meio que obrigamos Deus a abençoar uma coisa que Ele já falou que não será abençoada. O cara não está na igreja, não está servindo ao Senhor. Porque, irmãos, não basta estar na igreja não, tá bem? Vou dizer algo para vocês. Tem filhos de demônio dentro da igreja também. Jesus foi numa ceia. Olha que Jesus, numa ceia, reunida, a última ceia, reunida ali com os seus discípulos. E diz a Bíblia que Ele chamou os seus discípulos, todos quanto Ele quis. Foi na última ceia. E aí Jesus está ali conversando com os seus discípulos. E aí Ele vai falar assim: olha, eu estou com vocês, mas um de vocês é o diabo. Irmãos, Ele só tinha 12. Se tinha um diabo na mesa com Jesus, tu acha que não tem diabo, filho do diabo na mesa conosco? Não é porque tem roupa de crente e carteirinha de crente, irmãos, que é filho de Deus. E como é que a gente descobre, pastor, o que é e o que não é? O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. A gente apanha porque negligencia. Quanta gente hoje está morta espiritualmente. Por quê? Porque negligenciaram a única pessoa que podia ajudar. Negligenciaram o Espírito Santo. Buscaram conselho em lugar errado.
se associaram a pessoas erradas, e como consequência hoje estão mortas. Hoje, alguns ainda não morreram, mas estão apenas fumegando. Sabe aquele pavio que está aceso, mas não ilumina nada? Sai uma pequena fumacinha dele. Mas o que eu amo, irmãos, a palavra de Deus é que Jesus disse: eu não vim para esmagar o caniço quebrado e nem apagar o pavio que fumega. Se ele não veio para apagar a chance para você, irmãos, ele veio para te incendiar. E o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Oh,